Essa lição, ela é extraordinária. Israel estava seguindo o propósito de Deus, amém? Israel estava seguindo a promessa que Deus havia proferido aos seus pais, né? Aos patriarcas, que aquela terra seria deles, na verdade, era deles, né? Então eles estavam seguindo, conquistando a terra, amém? Eles estavam seguindo e cumprindo com a aliança. Então Deus estava cumprindo com a sua aliança e o povo também estava cumprindo a sua parte concernente à aliança com o Senhor, amém? Então, se nós desejamos que as promessas de Deus se cumpram na nossa vida, que nós alcancemos a promessa que o Senhor proferiu sobre nós, aleluia, que a aliança do Senhor ela não se quebre, amém? Nós precisamos também cumprir a nossa parte diante da aliança com o Senhor, amém? Então nós precisamos seguir o processo, nós precisamos seguir o caminho e vivenciar, guerrear, amém? E batalhar as guerras que precisam ser batalhadas para que conquistemos a terra prometida, para que nos tornemos uma igreja triunfante. Então, nesta terra, nós somos uma igreja militante, porque nós estamos em uma constante batalha. Nós estamos a todos os dias, como nós dizemos, matando um leão, né? Matando um urso. Então nós estamos batalhando nas nossas batalhas espirituais para que nós conquistemos a terra prometida. E quando nós nos deparamos com esse texto agora, a Bíblia vai nos mostrar que Josué está partindo para conquistar a parte sul da Palestina, amém? E como nós aprendemos na lição anterior, os gibeonitas fizeram uma aliança de uma forma estratégica, apesar da mentira que eles exerceram para que eles conquistassem aquela aliança, porque o desejo deles era que eles conseguissem a proteção de Israel através de Deus, porque uma coisa era certa: havia duas opções, ou eles buscavam a paz e se aliavam, ou eles iam, se eles fossem contra Israel, eles seriam destruídos. E como nós lemos no texto anterior, eles reconheceram que se eles fossem contra Israel e se eles batalhassem contra o Deus de Israel, eles não sairiam vitoriosos, porque eles viam, eles contemplavam o que Israel já tinha feito a Jericó, a Ai, às outras cidades e aos outros reis, né? Então eles viram que a justiça de Deus estava sobre Israel. Então este povo, eles decidiram fazer uma aliança de paz, para que eles não pudessem ser tomados pelo juízo de Deus naquele tempo. Então, por mais que houvesse dentro da aliança uma mentira para que eles conseguissem aquele acordo de paz, Deus não deixou de fazer a sua parte e nem tampouco de abençoar o seu povo, porque não foi o povo que, aleluia, não foi o povo que fez o que era mal aos olhos do Senhor, não foi o povo que desobedeceu a palavra, não foi o povo que fugiu dos princípios. O povo estava seguindo o processo, o povo estava seguindo o seu caminho, e isso não tornou-se um impedimento, nem tampouco uma barreira para que o povo conquistasse a vitória.
aleluia. Então eu quero dizer para você que independente, aleluia, do que aconteça, das circunstâncias, mesmo das mentiras, mesmo diante dos enganos, aleluia, Deus não deixará, aleluia, que a vitória sobre a sua vida aconteça e que as bênçãos do Senhor cheguem até a tua casa. O importante é que você esteja debaixo dos princípios, que você esteja debaixo da palavra, que você esteja debaixo da potente mão do Senhor, aleluia, e a promessa de Deus não será desfeita, aleluia, da sua vida, mas elas se cumprirão para a sua glória. Louvado seja o nome do Senhor. Então, aleluia, a Bíblia vai nos dizer que quando Adonisedeque, rei de Jerusalém, ouve, né, que sabe que José já tinha tomado a Ai, já tinha destruído totalmente também ao seu rei, como também tinha feito a Jericó, ao seu rei, e aos moradores de Gibeon, e que os moradores de Gibeon fizeram paz com os israelitas, e estavam no meio deles, eles tomaram de uma estratégia, né? Ele chamou dos 4 reis, e os reuniu, para que eles se aliassem com ele, né? Para que eles se aliassem com Adonisedeque, e eles fossem contra Israel, contra os gibeonitas. Eles nem foram contra Israel, eles foram contra os gibeonitas. Só que agora os gibeonitas, eles estão sob a responsabilidade de Israel. Então, agora Israel teria a responsabilidade de protegê-los concernente aos ataques que viriam sobre aquela cidade. Então eles se reuniram para ir contra Gibeon, para batalhar contra eles, porque Gibeon, né, a cidade de Gibeon, tinha se aliado com Israel, feito um acordo de paz. Então aquele povo, eles decidiram sair da injustiça para a justiça. Aquele povo decidiu sair, aleluia, de um meio, aleluia, errado, para estar no meio de um lugar onde se havia a justiça de Deus, onde havia a honestidade, onde havia os justos. Então aquele povo saiu de um meio onde havia princípios invertidos, para estar no meio de um povo com os verdadeiros princípios. E quando o rei Adonisedeque de Jerusalém sabe disso e se reúne com os outros reis, eles decidem ir contra a cidade de Gibeão. Então aqui nós vemos aqueles tipos de pessoas que até mesmo de autoridade, que não aceitam aqueles que saem do meio da injustiça e da desonestidade para estar no meio de onde há a justiça, né? Aonde há a honestidade. Então eles não aceitam, né? Nós não aceitamos porque há um tempo eles estavam conosco, eles comungavam com as nossas atitudes, né? Eles comungavam com os nossos tratos, eles comungavam com as nossas alianças, eles comungavam com as nossas leis, eles praticavam ali os nossos mesmos atos, e agora eles decidiram fazer paz com Israel, eles decidiram estar no meio deste povo, eles decidiram fazer uma aliança com este povo, que tem um Deus, que servem a um Deus estranho, né? Para eles era estranho. Então eles se sentiram de uma forma certa traídos por eles, e também ficaram com medo, porque eles sabiam que a cidade de Gibeon era uma cidade muito grande, era uma cidade real, como a Bíblia diz, era uma cidade muito grande, uma das cidades reais,
era muito maior do que Ai, e todos os seus homens eram valentes. Então eles tinham medo do que poderia acontecer contra ele, porque eles reconheciam também a força daquela cidade. E agora imagina os gibeonitas em uma aliança com Israel. Então eles ficaram com medo e se reuniram para que eles o atacassem, para que os gibeonitas fossem destruídos naquele dia. Só que diante desta situação, diante dessa situação, a Bíblia diz que quando os gibeonitas percebem que os reis estão subindo contra eles, eles vão enviar mensageiros até Josué, até Israel, e vão dizer: olha, sobe depressa até nós, porque eles estão vindo contra nós. E ele disse: não retires as tuas mãos de teus servos, sobe apressadamente a nós e livra-nos e ajuda-nos, porquanto todos os reis dos amorreus que habitam na montanha se ajuntaram contra nós. Então eles pediram socorro, eles pediram a ajuda do povo de Israel, porque os reis estavam subindo contra eles. Só que quando os reis se reúnem para montar a estratégia para atacar os gibeonitas, eles pensavam que estavam se antecipando, eles achavam que estavam tirando vantagem, eles achavam que diante daquilo, aleluia, eles sairiam vitoriosos da guerra. Quando eles se reúnem para atacar os gibeonitas, eles pensavam que diante da sua artimanha, aleluia, eles conseguiriam, aleluia, sitiar a cidade dos gibeonitas. Mas mal eles sabiam é que eles estavam antecipando o que Deus já havia prometido a Israel. O que eles não sabiam é que eles já estavam antecipando, aleluia, a vitória do povo de Israel na conquista das terras. Então eu quero dizer para você nesta manhã, aleluia, que o inimigo pensa que está se antecipando diante de você. Ele acha, aleluia, que está tirando vantagem. Ele acha, aleluia, que o que ele está planejando, aleluia, é maior do que os teus pensamentos. Ali ele acha que vai conseguir sitiar a tua casa, ele acha que vai conseguir sitiar a tua família, ele acha que diante dessa estratégia, aleluia, ele vai conseguir, aleluia, te cercar, mas mal ele sabe que ele está antecipando a vitória sobre a tua vida. Louvado seja Deus. Então eles se reuniram, aleluia, 5 reis contra 1, aleluia, mas para Deus não tem quantidade, aleluia, porque a Bíblia diz que, aleluia, houve uma guerra em que, aleluia, um exército venceu milhares como se fosse um homem só. E se eu não me engano foi Gideão. A Bíblia diz que naquele dia, aleluia, eles venceram a batalha, aleluia, e derrotaram os seus inimigos como se fosse um só homem. Então, aleluia, os inimigos, eles acham, aleluia, que pela sua quantidade, aleluia, eles conseguirão vencer, aleluia, o povo. Eles achavam que pela sua quantidade, eles conseguiriam oprimir, eles conseguiriam, aleluia, esmagar aquele povo, mas Deus estava ali olhando do céu, estava dizendo, aleluia, vocês estão só antecipando a vitória, vocês só estão antecipando a conquista, vocês só estão antecipando, aleluia, para que o povo adentre nas terras e tome posse daquilo que é deles, aleluia. Então o inimigo pensa que vai oprimir, que vai, aleluia, cercar, que vai, aleluia, sugar, que vai sitiar, que vai despojar, que vai tomar posse, mas Deus do céu está dizendo, a vitória é do povo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Projetos arquitetados no secreto. Então eles achavam que, aleluia, eles conseguiriam vencer a cidade dos gibeonitas, só que
aquele povo já estava debaixo de uma proteção. Amém? Aquele povo já estava debaixo de uma proteção. A responsabilidade do povo de Israel de cuidar. Talvez a gente possa olhar assim, que diante da aliança que Israel fez com os gibeonitas, Israel aumentou o seu trabalho, aumentou as suas batalhas, e na verdade não, porque por mais que houvesse diante dessa aliança que aqui houve, antecipou o que Deus já ia fazer com o povo. Então a gente às vezes olha com o olhar humano e olha como algo ruim, né? É verdade que o juízo de Deus já viria sobre eles, não importasse o tempo que isso ia acontecer, porque o povo ia conquistando cidade por cidade. Então eles iam guerreando de um por um, era um contra um. Então o juízo de Deus já estava decretado sobre eles. Então a gente, pelo olhar humano, nós olhamos, poxa, Israel fez uma aliança errada, né? Aliança debaixo de uma mentira. Fez uma aliança com um povo com outro povo, né? Só que se nós olharmos à vista do espiritual, nós vamos observar que essa aliança, ela antecipou. A gente acha assim que, não, poxa, mas agora Israel vai ter que trabalhar mais, vai ter que guerrear mais agora, porque quem vir contra os gibeonitas, Israel vai ter que se dispor para a batalha. Israel vai ter que sair para guerrear. Então a gente, pelo olhar humano, a gente acha que isso fez com que o povo se sacrificasse mais. Mas na verdade, pelo olhar espiritual, nós vamos observar que diante disso, aleluia, houve um mover e antecipação, aleluia, de conquistas de terras. Então vai haver momentos que você vai conquistar aleluia. Vai ter momentos que você vai vencer uma cidade. Vai ter momentos que você vai conquistar uma terra. Mas vai ter momentos que Deus vai criar uma situação. Vai haver uma situação na tua vida, aleluia, que Deus está preparando para que nesse momento você conquiste 5 terras, 5 reis, 5 povos para a glória do Senhor. Vai ter momentos que você vai conquistar um pouco aqui, um pouco ali, aleluia. Mas vai haver momentos em que Deus vai te entregar montões em suas mãos e vai dizer: eles já estão entregues nas tuas mãos, tudo é teu, eles não prevalecerão, porque eu já entreguei nas tuas mãos os teus inimigos. Louvado seja Deus. Esse Deus é maravilhoso. Então tem momentos ali que você vai conquistar um pouco aqui, um pouco ali, um pouco acolá, aleluia. Mas vai ter momentos em que Deus vai fazer com que você, de uma vez só, aleluia, conquiste várias, derrote vários, aleluia. Deus entregará nas tuas mãos os teus inimigos, louvado seja o nome do Senhor. E diante dessa batalha, aleluia, o texto aqui é muito grande, se a gente for entrar muito detalhe, a gente passa muito do tempo. A gente vai apressar um pouquinho aqui. Então, diante dessa batalha, a Bíblia diz que os mensageiros foram a Josué até Gilgal, que era onde o povo estava, o povo de Israel. E agora Josué vai subir com os seus homens. E a Bíblia diz que ele vai subir toda noite, desde Gilgal até chegar onde estão os gibeonitas. E agora eles vão travar uma batalha contra os 5 reis, que a Bíblia vai descrever, né? Que era Adonizedeque, que era rei de Jerusalém, Oão, rei de Hebron, Pirão, rei de Jarmute,
Jafia, rei de Laquis, e Adebe, rei de Eglon. 5 reis estavam indo contra os gibeonitas. Então nós vamos olhar e vamos ver que ali o inimigo nunca vai agir de forma justa. Ele vai sempre agir de uma forma injusta. Então eram 5 contra 1, ainda vamos olhar aqui, e vamos dizer assim, é até uma covardia, 5 contra 1, né? Mas, aleluia, quando nós temos a mão do Senhor ao nosso favor, aleluia, pode vir 5, pode vir 10, pode vir 20, aleluia, e Deus está dizendo, aleluia, a vitória é do meu povo, aleluia, pode vir até 1000, aleluia, contra você, aleluia, e você ficar olhando e dizer, é covardia, aleluia, mas Deus lá de cima está dizendo, não te preocupa, aleluia, porque eu estou nesta peleja, e a vitória será garantida sobre a tua vida, louvado seja o nome do Senhor. E eles foram, aleluia, e a Bíblia diz que na hora da batalha, Deus começou a conturbar o povo inimigo começou a ficar perdido na batalha, o povo começou a ficar confundido, aleluia, diante de Israel. A Bíblia diz que Deus começou a os ferir com grande matança, e os perseguiu pelo caminho que sobe a Bet-Heron, e feriu-os até a Zeca e a Maquedá. E sucedeu que, fugindo eles de diante de Israel, a descida de Bet-Horon, o Senhor começou a lançar sobre eles do céu grandes pedras, até a Zeca, e morreram. E foram muitos mais os que morreram das pedras da Saraiva, do que os filhos de Israel mataram a espada. Então a Bíblia diz que Deus já estava na frente, porque José tinha consultado o Senhor e disse, pode ir para a batalha aqui, eu estou com vocês. E quando chegou na hora, Deus começou a causar um reboliço no meio dos inimigos, que eles ficaram conturbados. É mesmo que você vai fazer algo e de repente você se perde, e você já não sabe mais o que você está fazendo. É justamente aqui, aleluia, nesse momento aqui, que os inimigos estão vivenciando. Eles saíram para a batalha, mas quando eles chegaram no campo de batalha, que Israel chegou, eles começaram a ser confundidos pelo Senhor, eles começaram a ficar perdidos, eles não sabiam para onde ia, aleluia, e o Senhor começou a ferir, aleluia, os inimigos com matança, e quando eles decidiram fugir, Deus está dizendo assim, vocês não vão fugir, porque hoje, aleluia, é o dia que o meu juízo será descido sobre vós, e a Bíblia diz que do céu começou a cair grandes pedras de Saraiva, a mesma chuva que foi lançada, as mesmas pedras de Saraiva que foi lançada na praga do Egito, que está descrito em Êxodo, que choveu pedras de Saraiva. Então é um juízo de Deus sobre os inimigos. Deus lançou pedras de Saraiva. Então naquele dia choveu pedra de gelo, e não é aquela chuvinha que a gente vê, né? Não sei se aqui em Parnaíba já choveu, já teve chuva de granizo. Nunca teve? Em Belém já teve, né? Bem pequenininha, né? Mas naquele dia a Bíblia diz que Deus fez chover pedras grandes, e a Bíblia diz que morreu mais gente naquele dia com as pedras de Saraiva do que os filhos de Israel mataram a espada. Então você vai observar que Israel nem colocou muita força, Israel nem se esforçou muito para a batalha, porque Deus se responsabilizou, porque era tempo de conquista, louvado seja Deus. Então levante a sua mão nessa manhã, porque eu quero profetizar sobre a sua vida, que quando chegar o tempo de conquista, ali você não precisará exercer muito esforço, não precisará colocar muita força, porque a mão do Senhor se responsabilizará, louvado seja Deus. Oh, aleluia! Então, pedra de Saraiva é um tipo de juízo de Deus sobre os inimigos, sobre os filhos da desobediência. Se nós formos ler em Apocalipse, capítulo de número 16, abra comigo lá a palavra do Senhor, aleluia, Apocalipse 16, que fala sobre as taças da ira de Deus.
A Bíblia diz no capítulo 16, versículo de número 21, diz assim mesmo: e sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva, pedras aproximadamente do peso de 1 talento, e os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. O peso da pedra era aproximadamente de 1 talento. Sabe quanto era o peso de 1 talento? Quase 40 quilos. De boliche. Meu irmão, se você receber uma bolada da bola de boliche na tua cabeça, meu irmão, tu não volta nunca mais para a terra. Eu nunca peguei uma bola de boliche, mas eu sei que é pesada, né? Você já deu uma martelada no seu dedo? Pensa na dor agora, imagine uma pedra do peso de 1 talento caindo sobre a tua cabeça. Irmão, não dá tempo nem de dizer ai, nem a letra A do ai. Então é um tipo de juízo de Deus sobre os homens, os filhos da iniquidade. Aleluia. Chegou o tempo, aleluia, de Deus descer o juízo sobre aquele povo. Aleluia. Eles achavam que, aleluia, eles estavam indo contra um povo qualquer. Eles achavam que estavam indo contra um povo, aleluia, desatento, desprotegido, aleluia. Mas Deus estava dizendo: vocês estão antecipando o juízo. E eu quero para te dizer aqui, filhos da iniquidade, homens injustos, ímpios, presunçosos, vocês acham que estão tirando vantagem, mas mal vocês sabem que estão antecipando o juízo de Deus sobre a vida de vocês. Mal vocês sabem que vocês estão antecipando a chuva de pedras de saraiva. O juízo de Deus virá sobre vocês. Já está decretado a palavra, aleluia, já está assinado, aleluia. Deus pesará a mão sobre vós. Corruptos, soberbos, roubadores, blasfemos, vocês estão antecipando o juízo de Deus e a volta de Cristo. A Bíblia diz que nós devemos temer aquele que mata o corpo, ali porque o corpo vai voltar para o pó. Isso aqui não vale nada. Mas a Bíblia diz temer aquele que pode matar a alma e levar a tua alma ao inferno. Eles estavam antecipando o juízo de Deus. Pedra de saraiva, aleluia. Então eram pedras grandes de Jérimo, pedras grandes, aleluia. E o povo não precisou colocar muita força, não precisou exercer muita o seu esforço naquele dia, porque Deus se responsabilizou pela batalha, aleluia. E o povo ia batalhando. Enquanto o povo ia batalhando, a Bíblia diz que Josué falou ao Senhor, e entra esse momento, aleluia, que a gente fica até um pouco estático, porque Josué vai falar com o Senhor diante dos filhos de Israel, dizendo: sol, detente em Gibeon, e tu, lua, no vale de Ajalon. E a Bíblia diz que o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se envigou de seus inimigos. Isto não está escrito no livro de Jaché, ou seja, o livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu. Ou seja, a hora que o sol está no meio do céu, que horas é? Meio-dia. Então, na hora que deu meio-dia, o sol, no meio do céu,
ali o sol se deteve. E a Bíblia diz que ele não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Então o sol já tinha nascido, estava subindo, ele se pôs no meio do céu. E naquele momento, depois desse momento, quase um dia inteiro, ele não se pôs. Ele demorou a se pôr, na verdade, né? Quase um dia inteiro, então quase 24 horas, ele demorou-se quase um dia inteiro. Nós não temos a base de quantas horas isso se sucedeu. Mas não, quase um dia inteiro, então não foi 24 horas, né? Pode ser mais 20, pode ter sido 12 horas, pode ser 18, pode ter sido 20, pode ter sido 21 horas. Nós não temos uma quantidade certa de horas que isso se sucedeu diante de todo o Israel. Há cientistas aí que dizem que nesse dia houve um eclipse solar, né? A explicação dos cientistas, né? A primeira menção de um eclipse solar na Terra descrita no Antigo Testamento. Outros vão dizer que não foi um eclipse total, mas um eclipse anular, em que a Lua não cobre totalmente o Sol, mas ele ainda aparenta como se houvesse um círculo, né? Como se fosse um anel de fogo. Outros pensadores baseados nesse texto dizem que diante dessa petição, dessa ordem, desse pedido de Josué, dessa autoridade que Josué exerceu nesse momento, pela autoridade de Deus, é como se ele tivesse pedido ao sol que o sol se amenizasse o seu calor, o seu ardor, porque nós sabemos que a pessoa que trabalha no sol, né, o dia todo ali, o sol ele tira as energias, né? Ainda mais no meio-dia, irmão. Sol da moléstia, como o nordestino diz, né? Tá quente demais. Então o sol ele suga o quê? As energias. Então como se Josué estivesse pedindo que o sol amenizasse o seu calor para que o exército tivesse forças para guerrear até o fim da batalha. Outros dizem como se ali Josué estivesse pedindo para Deus ali que Deus renovasse as forças do exército para que eles conseguissem vencer aquela batalha. Mas não importa como isso se sucedeu, aleluia, mas nós sabemos que algo sobrenatural do Senhor sobreveio naquele dia, aleluia, e a vitória foi concedida ao povo de Israel. Há uma outra questão aqui, que a Bíblia diz que o sol se deteve e a lua parou, mas nós sabemos que quem gira em torno do sol e da lua é a terra, não é o sol e nem a lua. Então não foram eles. Há um outro pensamento nesse texto aqui. A terra, ela parou diante dos luminares. Ou que também que houve que no movimento da terra, porque a terra tem uma velocidade, né, no seu movimento de rotação, e nesse dia a terra girou mais devagar. Então são pensamentos, né, levados são pensamentos do homem, né? Então nós sabemos também que se a terra tivesse parado naquele dia, haveria também mudanças. Eles não tinham conhecimento científico, né, para saber que era a terra que girava e não o sol e a lua, né?
ele escreveu da forma que ele via, né? Então ele acreditava que era o Sol e a Lua que giravam, né? E não a Terra. Mas hoje nós temos esse conhecimento. Então, pode-se ter acontecido esse fato, porque Deus tem o controle de todas as... Deus é soberano. Só que, mesmo que acontecesse esse fato, pelo olhar humano, aconteceria tragédias na Terra, porque há um ciclo, né? Isso, eu estava lendo, parece que se a Terra parasse, né, o movimento da Terra fosse mais devagar, isso mexeria também com os mares. Então haveria no clima, então haveria grandes tempestades, né, o mar se tornaria muito mais bravio, invadiria as terras. Então é um grande fator, mas a Bíblia diz que Deus é soberano. Então Deus, Ele fez com que nada disso se sucedesse, né? E por mais que a Terra tivesse parado ou a Terra tivesse diminuído a sua velocidade, diante de qualquer situação que houve nesse momento aqui, Deus, Ele tem o controle do Sol, tem o controle da Lua, tem o controle da Terra, tem o controle das galáxias, dos planetas, dos estelares, aleluia. Então esse Deus diz assim: para tudo, tudo fica parado, aleluia. Então tudo se parou. O importante é que a vitória ao povo do Senhor fosse concedida naquele dia. E aí a Bíblia vai dizer que não houve dia semelhante àquele, nem antes nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. E a Bíblia diz que voltou Josué e todo Israel com ele ao arraial em Gilgal. Então naquele dia não houve tal igual, porque os homens olhavam ali o exército de Israel batalhando, e eles não observavam o tempo passar. Eles olhavam e viam como se o tempo não estivesse passando. Eles viam o exército sendo derrotado, os inimigos sendo mortos, aleluia, mas o tempo parece que para eles estava parado. E naquele dia não houve um dia semelhante. Ficou escrito na história, ficou escrito no livro dos justos, aleluia, ficou gravado na memória, aleluia. Então te prepara, porque o que Deus vai fazer, aleluia, no meio do seu povo, o que Deus vai fazer no meio da tua casa, da tua família, vai ficar gravado na memória, vai ficar escrito no livro dos justos. Não vai haver dia semelhante ao qual o Senhor tem preparado para nós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Fique de pé nesse momento. O tempo já passou. Diante de toda essa batalha, de tudo que Israel estava vivenciando, os homens da guerra estavam vivenciando, de forma alguma eles murmuravam, de forma alguma eles blasfemavam, de forma alguma eles reclamavam, mas eles mantinham a sua integridade e confiança no Senhor, aleluia. Tanto que Josué, ele falou ao povo dizendo que eles deveriam ser fortes, deveriam ser corajosos. A mensagem que ele tinha recebido de Deus, ali no seu chamado, no início de Josué capítulo 1, Deus disse para ele ser forte e corajoso, não temas, né, diante deles, porque eu sou contigo. Josué estava passando a mesma mensagem ao povo, né, dizendo para eles: sejam fortes, sejam corajosos, não temam diante deles, porque assim como o Senhor fez com eles, Ele vai continuar fazendo contra aqueles que vierem contra vocês. Então eu quero dizer para você nesta manhã, aleluia, ser forte, ser corajoso, aleluia, continua batalhando, continua caminhando, aleluia, continua adorando ao Senhor, continua fazendo a obra de Deus, aleluia, porque assim como você venceu ontem, assim como você venceu anteontem, assim como o Senhor já entregou grandes inimigos nas tuas mãos, Deus continuará fazendo e operando, porque Ele é o Deus mesmo de ontem,
hoje e será eternamente. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. E vamos fazer a leitura da aplicação pessoal, todos juntos. Aplicação pessoal. Quando lutamos com Deus e buscamos a sua glória, podemos pedir e esperar a intervenção divina. Ele nos faz ver o invisível, ouvir o inaudível e crer no impossível. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Aleluia!